Esse é um bate-papo que a gente faz sempre pelo Hub Novas Economias, assim, já fez uns 5 ou 6, e a ideia é fazer um por semana, sempre trazer um amigo, um convidado especial, ou alguma coisa que a gente vale a pena, assim, contar para os outros. E daí, eu me peguei, assim, eu fui voluntário no TOT, e me peguei conhecendo a Mônica, que a Mônica, eu fiquei sabendo que ela tinha idealizado, junto com o Ronaldo, o Cambia Festival. E eu tinha acompanhado de longe, eu estava morando no Rio na época, e fiquei super interessado em participar, querendo saber se ia ter outras edições e tal. E ali no final do TOT, do treinamento de treinadores do Gaia Education, a gente fez um círculo para saber o que a gente faria depois dali. Eu sugeri que a gente fizesse uma jornada do Societal Transformation Lab. E a Mônica falou, cara, a Cris quer inscrever o Cambia no Societal Transformation Lab. E a gente está fazendo um movimento para juntar a galera para essa segunda fase aí do Cambia Festival. Só que eu não participei da primeira. Então, a Mônica falou, cara, se a gente for contar para os outros como que foi o Cambia, a gente tem que trazer o Ronaldo. E o Ronaldo que trouxe a ideia de economia das dádivas e tal. Então, eu já conheço a Mônica, que é uma super empreendedora social, tô amando assim, trabalhar nesse projeto junto com ela. Ela traz uma energia incrível para as coisas. E, não sei, queria sei lá, que vocês contassem um pouquinho pra gente como que foi essa experiência de sonhar o Cambia, de co-criar ele, de fazer o planejamento, de executar, para daí a gente depois não sei, conectando com a economia das dádivas também. Vocês fizeram uma coisa super bacana que foi ser lixo zero. Tem outros princípios também. Como que foram esses princípios aí? Vocês podem contar pra gente? Claro. Acho que eu posso começar um pouquinho, aí eu já introduzo o Ronaldo. Então, a gente criou o Cambia, a gente sonhou o Cambia como um projeto de ação do curso de Design para Sustentabilidade do Gaia Education. A gente formou vilas, né, que são times de pessoas. A nossa vila, que era a Vila de Novas Economias e Novas Organizações, tinha que criar uma ação, definir um projeto que a gente queria realizar em grupo. E aí, conversamos um pouquinho e foi o Ronaldo que surgiu, que trouxe essa ideia do gift e falou de um festival. E aí, acho que quando você fala a palavra festival, já todo lá, nossa, como está muito relacionado à celebração, união, acho que todo mundo gosta de pensar, nossa, vamos fazer um festival. E aí ele que trouxe esse conceito do Gift Festival. E foi a partir de um círculo de sonhos, que é uma ferramenta do Dragon Dreaming, que os princípios do Cambia Festival, como você mencionou, do ser resíduo zero, todas essas características do Cambia Festival, elas foram sendo idealizadas. Então, começou com essa primeira ideia, que foi o Ronaldo que trouxe, de ser um festival, um gift festival, e a gente acabou falando, será que é só gift? Todo mundo queria trazer, mas eu quero também falar de CSA, então eu queria também trazer... cada um foi trazendo uma coisa, eu também queria que tivesse música, eu queria que tivesse alegria, outro falou que queria que fosse inclusivo, outra pessoa trouxe esse ponto que queria que fosse resíduo zero, e assim foi. Os princípios do Cambia Festival foram sendo definidos num círculo de sonhos da nossa vila, mas acho que seria legal o Ronaldo falar um pouquinho da onde surgiu a ideia inicial. Legal, boa tarde. Da onde surgiu? Eu acho que um ponto para mim importante nessa história, e o que me fez entrar na vila, né, de economia, porque lá no Gaia tinha a vila de educação, de projetos do meio ambiente, enfim, tinham vários temas e aí tinha esse da economia, que apesar de eu não diretamente não estar relacionado à economia, mas é um tema que me atrai justamente porque eu percebi o quanto eu não sabia nada sobre economia há um tempo atrás, não que eu saiba muito agora, mas eu não sabia nada de economia, e é uma coisa que está o tempo todo impactando a maneira como a gente age no mundo.
né, a economia. E aí, quando eu comecei a ter acesso a ideias de que a economia ela vai moldando as relações, né, e que o dinheiro também ele está ali. A gente não está sabendo muito o que é o dinheiro, como ele é criado, como a gente só está sujeito a ele, né, mas não tem muita reflexão a respeito dele, de como ele molda nossas relações. E aí fui conhecendo um pouquinho mais sobre essa ideia do não monetário e conheci também essa ideia da gift economy, né, economia da dádiva, em que a gente começa a se perceber como comunidade, apoiando uns aos outros, né? Então, como é que a gente oferece para o outro, assim, sem esperar nada em troca, né? E acho que isso cria uma nova possibilidade de relação, essa relação em que a gente não está competindo, mas a gente está se apoiando, e dentro dessa crença também de que para a gente transformar a nossa cultura, acho que um lugar é acessar esse lugar em que a gente está junto, né? Então, tirar um pouquinho a ideia de competição que o dinheiro traz, que né, a economia, na maneira como a gente conhece aí no dia a dia, traz, e acessar um outro lugar, né, de cooperação, de apoio, de comunidade, que também é um resgate de coisas ancestrais, assim, né? A economia da dádiva também não é, acho que não é algo que está sendo criado agora, né? Tem muita referência nas coisas ancestrais, que traz à tona principalmente isso, né, da gente se perceber junto, comunidade, crescendo e se apoiando. E aí, quando eu vivi essa história experimentei algumas coisas ligadas ao gift, me tocou muito, especialmente pela maneira como as pessoas se relacionam dentro dessa perspectiva. E dentro da ideia de que a gente, aquela ideia de as comunidades têm toda a água para toda a sede. Então, se a gente se conecta nesse nível de se apoiar e se doar, a gente consegue resolver muita coisa, né? Acho que foi isso, me tocou muito, e aí eu quis trazer pro grupo, porque é alguma coisa que é muito forte em mim, né? Como é que a gente supera uma coisa de economia baseada em competição e vai para um outro lugar, assim, né? Tem a ver com isso. Posso só dar uma provocada nisso que você falou? Eu sou deformado em economia, tá? Eu fiz uma graduação que eles tentam fazer lavagem cerebral mesmo, porque eles acham que que economia é uma ciência para pensar a alocação de recursos escassos. Então, é uma economia da escassez mesmo, né? E tudo que gira em torno dessa economia financeira monetária é uma coisa especulativa para sugar mesmo energia, né? Isso o Manish trouxe muito da experiência dele, trabalhar em Wall Street, dentro da bolsa, né? E quanto que essa financiarização, tem uns filmes que a Heloísa Primavera, que é uma economista solidária, professora lá na Universidade de Buenos Aires, mas é brasileira, trabalhou com cultura, trabalhou com Zé Celso Martinez Corrêa aqui no Teatro Oficina. A Heloísa é uma das papisas em economia solidária, novas moedas, trazida pela Lala também, né, futurista. Então, assim, para esse campo, eu conheci a Heloísa via novas moedas, novos bancos, que a Lala fez alguns seminários até dentro da GV, e trazendo essa coisa a Heloísa usa um filme que é muito didático, Money is Debt, né? Moeda é dívida. Aí como foi criada não as primeiras moedas, mas é esse fluxo financeiro que suga tudo, através de juros compostos e tudo mais. Então isso é o sistema que a gente vive, não é só o capitalismo, mas é uma financiarização que suga toda essa energia, todo mundo depende só, né, disso, e a gente vira escravo mesmo, né, dessa cultura, porque a gente acha que tem que pagar boleto, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, que dinheiro é uma energia positiva, mas a gente não sabe o quanto que a gente depende espiritualmente, na prática, quebra relações, né, se quebra, né, o tempo todo correndo atrás dessa corrida sem fim, dessa competição insana. Então, eu queria te provocar um pouco nisso. Quando o Manish veio e teve no Instituto Favela da Paz, uma das pérolas, assim, o Claudinho tem várias dessas entregas, mas a ficha que caiu assim, uma porrada, foi a gente aboliu uma palavra no Instituto Favela da Paz, o Claudinho falou. E o Manish falou, isso transformou, tipo, se fosse um certificado, né, vocês são uma Ecovest da quebrada para valer.
só por isso, por uma lição que o Claudinho passou. A gente aboliu a palavra empréstimo. Ninguém empresta o que não tem. O mundo não é nosso, a natureza não é nossa, né? Mesmo uma caneta aqui não é minha, né? Então é do mundo, e aí como é que eu posso emprestar uma coisa que não é minha, né? E pedir de volta com juros e com correção? Então, só para te dar essa provocada, como é que a gente estrutura essa cultura gift, essa economia da dádiva, sem querer prender os outros, sem querer, né, escravizar os outros e nos escravizar também. Uma coisa em torno da questão aí do dinheiro, né? Dinheiro como dívida também. Acho que quando eu comecei a ver alguns documentários que falavam disso, que eu fui me surpreendendo, né? Falei, nossa, é assim que funciona, eu não tinha a menor ideia, né? Acho que é a partir do débito, enfim. E um dos documentários também que me apresentou um pouco dessas noções foi um documentário chamado Moving Forward e Addendum, que é de do Zeitgeist, né? Tem uma trilogia, eu não conheço o primeiro filme, mas esses dois tratavam muito desse tema do dinheiro e da questão do recurso, né? E foi ali que para mim ficou, dentro dessa visão, claro, ter clareza de que dinheiro é diferente de recurso. Isso foi uma coisa que para mim foi uma ideia interessante, assim. E aí me lembro de dentro, né, do movimento que tem o movimento Zeitgeist, eu lembro de ter assistido um vídeo, uma palestra, não lembro agora a pessoa que estava falando isso, mas que eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó, se a gente olhar para questões sociais, né, que a gente tem que resolver, talvez se a gente mudar as perguntas, seja mais fácil a gente ter uma compreensão de como resolver esses problemas, enfim. Então, dentro da perspectiva de que dinheiro não é recurso, que dinheiro está baseado em dívida, ou seja, alguém sempre vai estar falindo, né, sem existir, e acho que reforço o que você falou, né, não estamos falando nem de capitalismo, estamos falando de monetarismo dentro da estrutura que existe hoje, né. E aí, no caso do movimento Zeitgeist, da economia baseada em recursos, tem um olhar bastante grande para a coisa da tecnologia, né? Como é que a tecnologia pode se desenvolver para a gente poder dar conta de tudo que a gente precisa dar conta socialmente e tal, até liberando a gente do trabalho que não precisa ser feito para as máquinas fazerem e a gente poder se dedicar a coisas mais humanas, digamos assim, né? E aí as perguntas que ele fazia assim, bom, vamos olhar para um problema no mundo que é a fome, né? E aí, só que ao invés, vamos mudar as perguntas. A primeira pergunta que ele começava a fazer era, a gente tem os recursos, e aí que acho que é interessante essa diferenciação de dinheiro para recurso, porque o recurso, o ar é um recurso, né, para a gente viver, o alimento é um recurso para a gente viver, a água é um alimento para a gente poder viver, enfim. Então, no caso da fome, a gente tem o recurso para poder cuidar, né, desse problema, então a gente tem o alimento, né, e a resposta era olhar para a condição que a gente tem no mundo hoje, e sim, a gente tem os alimentos o recurso a gente tem, né, para as pessoas não passarem fome. Aí, bom, vamos para uma segunda pergunta. A gente tem conhecimento e tecnologia que possa fazer esse recurso chegar até as pessoas, né? Não, a gente tem conhecimento e tecnologia para poder fazer esse alimento chegar nas pessoas. A gente tem. Legal, a gente tem pessoas em número suficiente para poder usar essa tecnologia, esse conhecimento para levar esse recurso para as pessoas? A gente tem pessoas, né? Também dentro da perspectiva de que emprego e trabalho são coisas diferentes, né? Sim, a gente tem as pessoas. Então a gente tem tudo que a gente precisa. Pessoas que poderiam se engajar em fazer isso acontecer? Sim, a gente tem pessoas para isso. E a gente tem dinheiro? Não. Então,
nesse lugar, a questão para resolver o problema é que a gente olha justamente para aquilo que a gente não tem, o dinheiro, né? Por dentro dessa perspectiva de que ele está baseado em dívida, em juros, enfim. Mas que a coisa concreta ali, o recurso em si, a tecnologia, conhecimento e as pessoas a gente tem. Então, o que acontece na maneira da gente se relacionar que faz com que a gente não resolva esses problemas, se a gente tem tudo o que a gente precisa, né, para resolvê-los? Para mim, a economia baseada em recursos, né, e aí quando junta o GIFT, está no lugar do que a Gift Economy, eu entendo também que ela está no lugar de como é que internamente a gente vai se cuidando para poder enxergar o outro como parceiro e poder doar, né? Então, eu penso lá na economia baseada em recursos, trazendo essas reflexões sobre a questão do dinheiro e sobre a questão do recurso, como a gente poderia realmente, de maneira inteligente e colaborativa, criar soluções, né? E a Gift Economy, esse lugar em que a gente vai se abrindo para um espaço interno que recebe o outro, que doa e que compreende que nessa doação a gente está indo junto, assim, né? Não sei, não sei se faz sentido aí para você. Eu queria polarizar, não, está super alinhado. Queria só trazer, assim, money is debt. Moeda talvez seja dívida, né? Mas o que move a moeda, quer dizer, money pode ser moeda, mas pode ser o dinheiro, né? E por trás do dinheiro, na verdade, porque assim tem definições de moeda como meio de transação para os economistas, como reserva de valor ou como, né, enriquecimento mesmo, quer dizer, é uma reserva que você entesoura e aí você para o fluxo, parando o fluxo você acumula e aí você explora os outros, né? Que é, na verdade, uma tradução de dinheiro é poder, né? Não é tempo é dinheiro só, mas é poder manipular. E por isso que essa sanha toda, na verdade, quem tem mais grana ou quer mais buscar a grana, quer mais poder de influenciar, de comprar, de fazer qualquer coisa, ou manipular a economia mesmo. Então, eu acho que tem uma ideia na economia que foi deixada de lado, da economia política, né? E por isso, para mim, uma economia política da dádiva, uma economia política da sustentabilidade, uma economia política com uma visão crítica mesmo de tudo isso que você está trazendo é super legal. E como talvez um antídoto para isso, tem um livro do Marcos Arruda também, quem não conhece, acho que precisa conhecer, não só o Marcos, mas todo o trabalho dele. E o livro chama Educação para uma Economia do Amor. Quer dizer, o cara já hackeia tudo, né? Deixa o poder de lado e fala do poder do amor. E ele é um cara assim, trabalha com Transition Towns, com ecovillas, com tudo. É um economista de formação, claro, de esquerda, mas trabalhou com Paulo Freire na Guiné. Então ele fala de educação de um lugar de Paulo Freire também. Só para dar uns spoilers e deixar vocês se divertirem com esses temas, que eu acho que é bem legal. Ronaldo, tá me ouvindo? Então, o GIFT, ele entra num lugar mais de a gente se cuidar, de cuidar das nossas relações para que a gente consiga criar algo? Bom, eu vou falar da maneira como eu entendo, assim, né? Eu tenho me interessado por esse tema, mas tenho muito que aprender sobre ele, né? Mas eu entendo que uma das dificuldades, e que eu acho que é aí que o GIFT, né, a dádiva tenta mexer, nesses lugares internos mesmo, assim, sabe? Que essa noção sei lá, eu entendo também que a economia, como está estruturada hoje, traz isso que o Celso falou também, da coisa da escassez, né? Então, essa noção da escassez e de como é que eu vou abrir mão, né? Acho que tem muitos medos ligados a essa... Aí, quando a gente fala em economia, ele está lidando sempre muito com o medo, com a falta, né? E acho que pensar na dádiva é esse lugar de também como é que internamente eu vou lidar com os meus apegos, com os meus medos, e como eu passo a me relacionar com o outro
não como inimigo, não como alguém que está competindo comigo, e também não como alguém que necessariamente eu precise... O gesto da dádiva, ele não é um gesto assim de ser caridoso. Eu acho que não é esse lugar. É um lugar de doação, e que o ato da doação faz bem para mim. Então, vários exercícios na economia da dádiva, né, para exercitar essa coisa da doação, para tirar o foco do objeto em si e colocar o foco na relação, né? Por exemplo, eu tenho um mercado assim, né, de doação, quase que como uma feira de trocas, mas não precisa de troca, né? É para doar, né? E em que a gente exercita justamente isso, levar alguma coisa que ainda de alguma maneira a gente se sente como parte daquela coisa, né? Não é algo que eu quero me desfazer, mas eu vou levar algo que ainda tem um pouco de mim ali e vou presentear alguém com aquilo. E aí, quando alguém escolhe aquele presente, aquele objeto, aí a gente vai se relacionar entre nós dois a partir daquele objeto. Mas a questão não é o objeto, a questão são as histórias que a gente tem com aquilo, né? Por que aquele objeto é importante para mim? Por que é importante para você que está recebendo esse presente? E aí a gente começa, então, a tirar a coisa do objeto e colocar na relação. E aí o quanto esse presentear enriquece quem está fazendo esse gesto, sabe? Tanto quanto quem recebe. Mas eu entendo que ele mexe muito num lugar interno, que quando eu acho que é cuidar de si e cuidar do outro, é porque tem muito da relação mesmo, né? Esse ato de doar, né? Não está relacionado... Eu tenho que me desapegar Matéria, de alguma vai maneira. além da matéria, né? Eu acho que sim. E aí é quando eu me desapego de algo que está comigo, por algum motivo, né? E aí eu vou tentar reconhecer por que eu ainda tô com aquele objeto, né? O que ele está tentando cuidar em mim. Mas quando o outro recebe e aquilo traz uma alegria, uma felicidade, ou o que for, me faz muito bem, assim, né? Então, é esse lugar, né, que eu acho que a economia da dádiva também vai acessar. O lugar em que eu e o outro agora a gente está conectado. E acho que isso aqui permite que a gente possa caminhar juntos em comunidade, né? Quando as comunidades se conhecem, as pessoas se conhecem, normalmente elas não fazem, ou mesmo nas famílias, né? Alguém está precisando de alguma coisa, a gente fala, eu te dou aí, mas em troca de dinheiro, em troca de alguma outra coisa. Não, simplesmente você está precisando disso, toma, né? Isso também me faz bem, né? É assim que eu entendo um pouco. A dádiva está nesse lugar acho que Entendi, tem um lugar interno subjetivo aí também. entendi. Eu tenho só mais uma pergunta. Quais foram os desafios, assim, que tu sentiu, ou o grupo sentiu, em não utilizar a moeda de troca, o real, durante o câmbio, sabe? Tipo, rolou um desconforto, ou como que aconteceu, assim? Acho que a Mônica pode me complementar aí, mas eu senti que não, assim, eu senti que quando a gente começou a tratar desse assunto e olhar para isso, todo mundo ficou bastante animado, empolgado em experimentar. Tem um nível, claro, que quando a gente fala não tá usando dinheiro, mas eu tô indo, eu tenho que pôr combustível no meu carro para ir até tal lugar, né? Então tem tudo isso acontecendo, e a gente reconhece que também não dá para dizer que a gente não... Como é que a gente tira o dinheiro, né, da nossa vida, assim, totalmente, acho muito difícil, acho que não é o caso ainda. Mas dentro das relações que a gente criou entre a gente e com as pessoas que foram participar, seja com facilitando, né, os processos ali, seja as pessoas que foram visitar, não teve dinheiro envolvido. Acho que ninguém diretamente mexeu com o dinheiro, né? Então, acho que as perguntas estavam mais nesse lugar. Mas e se a gente imprimir tal coisa? Não, mas a gente está gastando, não precisa. Será que a gente não tem uma alternativa para isso? Sei lá, vamos imprimir folhetos, assim, assado, vamos imprimir isso, vamos... E a gente tentou, não, mas peraí, vamos ver se a gente não consegue achar uma solução para não usar. E também isso foi legal, porque daí também exercitou um lugar da criatividade, né?
Tanto que a gente teve a bandeira do Cambia, que foi com o banco de tecidos, sabe? Acho que muita coisa surgiu a partir do momento que a gente falou, não, peraí, como é que a gente resolve isso sem usar o dinheiro? Abriu também muito campo de criatividade, eu acho. O que você acha, Mônica? Muito mais, assim, um exercício de criatividade do que desafios. Isso foi muito inspirador. A hora que a gente focou nesse aspecto de que, então, não só vai ser baseado na economia da dádiva, como o nosso exercício para realizar um festival inteiro vai ser um exercício de tentar fazer ele ser custo zero, sem nenhum tipo de transação financeira. E isso inspirou a gente, porque são pouquíssimos os espaços e os locais que a gente frequenta, eventos que a gente vai, qualquer tipo de lugar que a gente vai, a gente espera da gente que a gente vá como consumidor, né? Então, a gente chega nos espaços, eles já esperam isso da gente, que a gente vai ter que comprar e consumir. E o Cambia Festival, ele é um convite para a gente treinar essas outros modos de viver. Então, a questão dele ser totalmente auto-organizado, ele convida todo mundo a falar, olha, então o Cambia Festival também é sua responsabilidade. Então, e as pessoas participam dele não como consumidoras, né? Então, assim, eu acho que eu e o Ronaldo, a gente estava no Círculo dos Sonhos inicial como idealizadores, mas todo mundo que foi lá foi como um participante ativo, né? E contribuiu para criar. Então, eu vejo como o Cambia Festival como um grande experimento social para a gente treinar coisas que a gente não tem esses espaços, né, disponíveis para a gente praticar essas novas habilidades, que é como se relacionar sem o dinheiro, que é um exercício que surpreendentemente não é desafiador, é muito mais assim, é muito abundante, né? Mesmo a gente sentiu isso, né, para fazer esse festival, a gente falou, então vamos fazer uma desconferência, já que a gente não tem nenhum real para pagar para nenhum palestrante, não vamos ter como trazer ninguém, então vamos abrir, quem quiser oferecer seus talentos, seus conhecimentos para vir doar e compartilhar o que tem de melhor, o que sabe, o que poderia oferecer para trocar com pessoas e principalmente para ajudar na construção do futuro mais sustentável. E obviamente tem muita gente que recebe para falar em outros tipos de eventos, né? Quanto que é a sua hora de palestra? Mas lá no Cambia Festival, todo mundo quis participar e oferecer para a gente treinar algo diferente. Então, acho que é algo muito, assim, estimulante. Muito mais do que desafiador, é algo, assim, inspirador. Eu vi mais dessa forma. E eu vejo isso. Acho que valeria a pena, que eu achei aqui, um slidezinho, eu vou dar um share com vocês, se eu conseguir, que fala desses princípios do Cambia Festival. Vocês estão vendo ou não? Ainda não. Tá aqui, ó. Viram alguma coisa? Ainda não? Agora sim, aham. Então, a gente, durante o Círculo dos Sonhos, quando a gente estava definindo como é que seria esse festival, a gente definiu esses 8 princípios. Então, um deles era essa questão de ser economia da dádiva, tá aqui embaixo. Outra era a questão de ser auto-organizado. Então, a gente está vendo justamente para sair desse modelo da economia atual, que olha para a gente simplesmente como consumidores, trazendo esse convite para todo mundo participar como co-criador. Então, a gente queria praticar essas habilidades, né? Outra questão que a gente definiu que seriam princípios importantes era a temática, né? Então, a gente aqui definiu como contexto global, contexto local, consciência global. Então, os temas, sempre que a gente quer trazer para o Cambia Festival, são relacionados, obviamente, com os nossos desafios globais. Então, são relacionados a questões de sustentabilidade, mas tentando trazer as pessoas engajadas na sua própria região. Então, aqui em São Paulo, a gente não tinha a pretensão de trazer os grandes mestres, idealizadores do GIFT
economy mundial e pagar passagens aéreas para trazer aqui para a comunidade de São Paulo. Era muito mais para a gente tentar unir pessoas em São Paulo que estão trazendo soluções, que estão trazendo iniciativas que vão ajudar a gente a construir um futuro mais sustentável. E como vai ser, assim, hoje em dia a gente já está falando com pessoas de diferentes regiões para a gente fazer Câmara Festival em cidadezinhas menores. E a ideia não vai ser a gente ir até outras regiões. A ideia é juntar a comunidade daquela própria região que tem os seus desafios locais, que são muito mais relevantes, mas sempre como que os desafios locais se conectam com um contexto global. Outra questão que a gente queria incluir era que a gente queria que fosse um evento realmente inclusivo. Então, obviamente que como não tinha transação monetária, não tem, então a entrada é gratuita. Mas foi muito lindo de ver na nossa primeira edição a diversidade de pessoas que apareceu e a diversidade de pessoas que adorou o festival. Então, a gente tinha muita gente que levou seus filhos, né, levou crianças, que se divertiram, tinha um espaço kids, tinha muita gente, tinham senhoras, né, muito mais velhas, teve gente com também com necessidades especiais, então teve alguns meninos com síndrome de Down participando, teve gente de periferia, teve gente mais de outras realidades econômicas, e foi um festival que, nossa, uniu tanta gente diferente. Então a questão de ser inclusivo de verdade é algo que se a gente está pensando em criar um mundo diferente, que seja muito mais inclusivo, tem que incluir todo mundo. Então, é algo muito importante para o Câmara Festival sempre pensar nessa questão, se está incluindo todo mundo de verdade. E outra questão que a gente queria que, obviamente, que fosse algo divertido, que fosse algo feliz. Então, o Câmara está muito mais baseado nas interações sociais, né? Como conectar pessoas para terem trocas mais significativas, se der para ser divertido. Então, o convite para quem for facilitar uma conversa é sempre para pensar de forma interativa, como é que as pessoas vão poder cocriar, aprender juntos e se divertir. Então, esse era um princípio que a gente queria que fosse alegre, que todo mundo saísse de lá com um senso de esperança assim, renovado. E aí eu acho que todos esses outros princípios de ser resíduo zero, simplicidade voluntária estão interconectados, né? Então, como o Ronaldo falou, a gente teve que praticar bastante, ser criativo para pensar, bom, a gente precisa realmente adquirir um grande painel para fazer uma grade de programação, ou será que a gente consegue, sem gastar nada, utilizar alguma coisa que a gente já tem? E a gente fez isso para a grade de programação, a gente fez isso para fazer os nossos crachás de identificação, a gente fez isso a gente queria, obviamente, a gente quer transformar o festival mais bonito, a gente queria flores, mas conseguimos conversar com a amiga que tinha uma floricultura, se ela não queria doar para a gente. Então, ser criativo nisso, né? Como é que a gente pode fazer algo lindo sem precisar investir em mega infraestruturas e painéis de LED e, né, impressão de um monte de cartaz e merchandising. Então, o Câmara Festival tem uma beleza própria pela beleza estar nas pessoas, né? E no que elas estão, na intenção, o que elas estão trazendo com elas, né? Na intenção de troca, na intenção de generosidade, de gentileza, de alegria. Então, a beleza do Câmara Festival está nessa facilidade de gerar um encontro de pessoas que querem contribuir para um mundo mais sustentável, mais feliz e sem depender de grandes recursos que são desnecessários, né? Então, acho que esses são os princípios básicos do Câmara Festival que foram definidos nesse Círculo dos Sonhos e que agora a gente está passando por uma fase de reinvenção do Câmara nessa jornada de inovação, mas acredito que esses princípios são importantes para a gente praticar se a gente está pensando num mundo mais sustentável, né? Então,
E a gente vê o Cambia como esse experimento, esse convite para a gente olhar junto e praticar, né, essas novas habilidades que vão ser importantes para essa transição. Acho que era isso que eu queria trazer um pouquinho desses princípios. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma outra área para a gente conversar. Eu fiquei super curioso, assim, com o processo mesmo, assim, como que vocês... A gente falou um pouco dos sonhos, da parte dos sonhos ali. Como é que foi o planejamento de vocês? Tanto dessa parte, assim, de falar, não vai ter dinheiro, e daí alguém quer trazer alguma coisa de fora, ou alguma coisa que gostaria de vender no festival, sempre tem alguma coisa, alguém assim. E também da parte de como vocês chamaram as pessoas para participar, tanto os participantes, quanto as pessoas que fizeram oficina, palestra. Como que foi o processo desse convite? Como que foi no dia, assim, também? No dia do festival, o que aconteceu? Uhum. Tipo de oficinas? Eu sei que o Ronaldo fez uma oficina. Como que foi, assim, o dia do festival mesmo? Tá. De planejamento, a gente teve um grupo que trabalhou muito bem. A gente rapidamente definiu o tema, que seria o formato de ser uma desconferência, e acho que nesse momento eu também eu trouxe um pouco da minha experiência de construção de estratégia de marca. Então, apesar de eu não ser designer, eu me arrisco, como eu já tive muitas experiências em startups, eu acabo fazendo muita coisa sem precisar contratar um designer. Então, a gente fechou logo no nome Cambia Festival, e já rapidamente a gente, com essa mentalidade mais de Lean Startup, já lançou logo um evento no Facebook. E nisso, acho que o Celso, que está aqui, não sei exatamente como é que ele caiu no evento, mas ele foi uma pessoa muito importante para a gente, que, pelo menos para mim, muitos que entraram no Gaia Education, a gente não tinha muita familiaridade com o tema de novas economias, né? Eu não era a fundadora da Hub de novas economias, nem nada disso. Então, a gente criou esse evento. O bom é que a gente estava em 14 co-criadores, então começamos a convidar nossos amigos, e algumas pessoas chaves, como o Celso, acabou caindo ali no Cambia Festival e começou a chamar, né, ele fez um papel importante como um influenciador, de poder convidar pessoas que já estão nesse movimento de novas economias, e as pessoas foram se inscrevendo, né, aos pouquinhos. Depois que a gente criou esse evento e o formulário de inscrições, a gente sugeriu uma série de temas, né, a gente falou, o tema desse Cambia Festival é a sociedade transformando a economia, e a gente quer conversar sobre, né, lugares onde tem moedas de troca mais importantes que o dinheiro. A gente quer ouvir falar sobre modelos em que valorizam mais o bem-estar das pessoas e da natureza, né, do que o lucro. E sugerimos um monte de tópico: economia circular, CSA, minimalismo, vamos lá, ecovilas, cidades em transição. E aos poucos, assim, eu diria que grande parte dos temas que a gente sugeriu foram sendo preenchidos, né? E foi lindo, assim, a quantidade de pessoas. Acho que no final a gente teve 32 pessoas que se inscreveram para participar do primeiro Cambia, e assim, foi um belo feito, porque foi no meio da Copa do Mundo, então tinha a chance do Brasil jogar no mesmo dia do Cambia, aí a gente ia ter que cancelar. Então a gente até estava meio tímido com a divulgação do evento, então faltando, acho que 9 dias para o festival é que a gente de fato começou a divulgar mesmo, porque tinha a chance da gente cancelar o evento se o Brasil fosse jogar. E foram 32 pessoas que se inscreveram, e assim, foi desde... foram muitos fundadores de movimentos aqui da cidade de São Paulo. Então foi a Isabela do Transition Towns, teve gente trabalhando com economia florestal, teve gente que trouxe conceitos de moedas sociais, crowdlending.
Então teve uma mistura muito grande. Então, teve gente que trouxe veio José Bueno para falar do Rios e Ruas. Então esse conceito de ficção social, como é importante a gente saber sonhar, né? Conseguir sonhar um mundo diferente. Eu acho que né, imaginar cidades muito mais cheias de natureza. Eu acho que o Canva Festival tem esse papel, assim, de ajudar as pessoas a sonharem um mundo diferente, né? Eu acho que depois que a gente realizou o festival, foi muito disso que a gente ouviu na pesquisa do feedback, né? De satisfação. As pessoas conseguiram ter essa esperança de visualizar um mundo diferente, né? E quando você une tantas pessoas, a gente estima que foram umas 220, 250 pessoas, mas foram 220, 250 pessoas que estavam ali, doando ali, trocando com pessoas que também estão sonhando, então dava essa sensação de que, uau! Então, Mônica, eu acho que até reforçando um pouco disso que você falou, eu acho que um dos raros momentos que eu vi tantas tribos, tantas comunidades, tantos movimentos, né, somados, eu acho que isso também é pelo não dinheiro, né? Porque quando você paga você está deixando. Quer dizer, o Max ele é do The Tribe, a gente é parceiro. Na verdade, eu fui conhecer a iniciativa do Cambia, do Gaia, nem sou do Gaia, né, pelo André Buiá, que participa do The Tribe, que pôs em contato com a Lígia, e aí a gente fez a reunião aqui na Humana, você, a Lígia e outras pessoas. Então, assim, quando você fala do Zé, também eu conheci o Zé, meio que apresentei para o Luiz de Campos, né? E eles sempre falam que tudo começou num café, lá no Ecoa Café. Uma conversa assim. Então, acho que o Canva funcionou muito isso, assim, para azeitar várias relações. Eu acho que o Ronaldo colocou um pouco isso, que o ponto forte não é coisificar, né? Você falar, eu tenho uma marca, eu tenho um produto, eu tenho uma iniciativa, ou eu, né? Essa coisa do ego que transforma valor em preço, né? Então, estamos falando de economia, o que tem valor, mas não tem preço? Essa é uma pergunta fundamental que a gente vem fazendo nesses movimentos, que não é só do gift, né? Até isso que o Ronaldo colocou. Eu vou fazer uma coisa porque eu me sinto bem, mas eu estou sentindo isso como uma transação também, né? Eu faço porque tem alguma coisa que me traz prazer. Não, eu faço quando o Claudinho fala, eu não empresto nada que eu não tenho, eu faço porque é bom, né? E não esperando essa coisa da coisa em troca, quer dizer, eu faço pela relação que a gente pode cultivar aqui, nós 10 que estamos participando disso, né? Ninguém convidou, fora o João Marcelo, por conta de um hub que vai ter uma precificação e aí depois a gente vai gerar isso como negócio. Pode até gerar, não tem nenhum problema, né? Mas eu acho que quando você tem essa cultura de dádiva mesmo, que é uma coisa quase mais espiritual, né? Eu faço porque tem alguma coisa que me move, né? E eu não estou pedindo para Deus me devolver depois qualquer coisa, né? Então é uma coisa espontânea que eu acho que eu gosto muito dessa coisa da comunidade, quando o Dominique Barter também traz, né? Comunidade é quem corre o risco junto. Correr risco junto é fazer parte de uma mesma humanidade, de uma mesma natureza, de uma mesma, né, complexidade, universo, sei lá, que está todo mundo junto. E assim, o que eu faço para mim vale para todo mundo. O que eu faço de bom ou de ruim vai afetar, né, o ecossistema como um todo, e isso vai voltar para mim. Então, eu não faço porque eu sou bonzinho, não faço porque eu quero alguma coisa em troca, faço porque é parte da natureza, não só humana, espiritual, né, de todo mundo, ser parte desse universo, ou desses multiversos, né? E eu acho que o Cambia trouxe muito essa materialização, essa realização disso, que é um propósito que todo mundo busca, mas como é que eu convido o Bueno e não convido o Max, ou não convido estava a Regina Watson também, do Escamo de Luxo, né, que é outro movimento de economia colaborativa. Quer dizer, todo mundo que queria estava lá, e não pelo nome, pelo ser iniciador. Ronaldo, vocês, então, queria honrar isso. Vocês tiveram essa sagacidade, essa sapiência, né, sabedoria de trazer um pouco isso de maneira fluida, generosa, honesta, né, íntegra, e isso eu acho que faz toda a diferença.
Desculpa. Não, eu ia só fazer uma sugestão. Eu acho que a Luciane, não sei se ela gostaria de trazer algo, se tem alguma dúvida, ou enfim, complementar com algo. E eu acho que tinha entrado mais uma pessoa também, acho que era a Marina, se eu não me engano. Eu acho que tem umas 10 pessoas, Cris. É? Tem a Adriana, a Ana que Tem a entraram Adriana, agora, o Lucas. Ana, Lourenço, Lucas. Ah, tá, é que eu não tô vendo aqui. Mas enfim, tá aqui embaixo. Alguma voz, assim, que queira compartilhar algo que ainda não trouxe? Tô me sentindo bem contemplada com o que vocês estavam falando. Foi bacana ouvir a visão do Ronaldo, porque já tinha ouvido um pouco da Mônica, né, do outro dia. E os insights, então eu tô me sentindo super contemplada. Se eu tiver alguma coisa, eu trago logo mais. Obrigada. E que você ia trazer, Ronaldo, que você queria falar? Eu ia comentar isso que você falou também, né? Perguntando de como foi planejar e tal, né? Uma coisa que, quando a gente estava no Círculo dos Sonhos, eu acho que o Dragon Dreaming, né? Essa metodologia também aí de projetos, de sonhos coletivos, tem uma coisa que eu acho que é bacana e potente, né? Quando a gente fez o Círculo dos Sonhos e construiu um projeto que contemplava os sonhos de cada um, né, as necessidades que cada um tinha dentro do projeto, eu acho que tem um lugar aí desse que é o do pertencimento, assim, todo mundo que estava ali estava fazendo por algo que era de cada um também, né? Então, não era o sonho de uma pessoa que eu vou lá trabalhar pelo sonho do outro, né? Não, esse é um sonho coletivo, a gente está juntos, né? Então já tem algo que move, eu acho, cada pessoa, né? Parte do que eu estou sonhando tá aqui, né? A gente juntou nesse projeto. Então acho que daí já tem uma mobilização de cada um, isso ainda pensando nesse círculo inicial, né? Dentro do Gaia, dentro da Vila de Novas Economias do Gaia. E que aí a gente foi também olhando para o que a gente tem que cuidar para fazer isso acontecer, e cada pessoa foi mais ou menos, eu quero ajudar a cuidar disso, eu quero ajudar a cuidar daquele outro, eu acho que eu vou por aqui, ali não é muito minha praia. Então cada um foi se alocando aonde queria, né? Se tem algum espaço que a gente sente que não está contemplado, alguém acha que pode contemplar, então a gente foi, cada pessoa já foi se colocando em algumas tarefas. E uma das tarefas que eu tinha, tinha a ver com outra pergunta que você fez, né, da atividade que rolou lá no dia, daqui a pouco eu falo dela, mas eu lembro das coisas estarem acontecendo e eu não tenho a mínima ideia do que estava acontecendo, assim. O que está acontecendo em relação sei lá, a parte de fazer a bandeira, né, de decoração, umas pessoas estavam ligadas a isso, como é que a gente vai embelezar o lugar e tal. Eu não tinha ideia, não precisava passar por mim para a coisa acontecer, assim, né? Então, esse lugar, assim, de cada um cuidando mesmo daquilo que fazia sentido. E aí isso também me fez lembrar um pouco, eu fiz Guerreiros Sem Armas, né, que é um programa do Elos, em que é de empreendedorismo social, e que a gente vai para as comunidades também para realizar ações daquelas comunidades, e elas vão se engajando para realizar alguma coisa. E tem um momento lá que a gente chama, dentro da metodologia aí do Oasis, da filosofia Elos, que é o milagre, que é assim, é um mutirão, é quando a coisa vai acontecer. E assim, a coisa acontece, a gente não sabe o que o outro está fazendo, eu estou dando conta da minha parte, assim, na confiança de que o outro está fazendo a parte dele, e daqui a pouco a coisa acontece, sabe? Em 2 dias, 3 dias, você vê uma coisa se realizar que é incrível. Eu tive essa sensação também no câmbio, assim, cada um estava cuidando de uma coisa, eu não tinha exatamente ideia do que estava acontecendo, mas tinha confiança de que cada um estava fazendo o que... Jade, chegando aqui, ó.
Então, eu acho que teve esse aspecto de todo mundo sonhar, se sentir pertencente à ideia e ter essa confiança de que as pessoas estão dando conta, né? E se precisar, a gente vai fazer os pedidos para poder dar conta, enfim. Acho que essa é uma parte importante também, fazer por aquilo que é importante, aquilo que eu quero, acho que é muito mobilizador. Assim. O que você acha, Mônica? Eu acho, realmente, acho que isso até estava dentro do nosso Círculo dos Sonhos, se eu não me engano, foi a Isa que trouxe que ela queria que, no sonho dela, no Câmara Festival, todo mundo poderia expressar o seu próprio talento, o seu próprio dom. Então, para a gente, como organizadores, foi uma oportunidade, assim, eu gosto muito dessa área de comunicação, de estratégia de marketing, então pude exercer, que é um talento. O Ronaldo pôde também trazer todo o talento dele em facilitação como é que chama? Pedagogia da cooperação e música circular, que é um talento. Eu lembro alguma das meninas que também tem super talentosas com trabalhos artesanais, pôde exercitar isso. Então foi tudo assim, quando você encontra um espaço, né, que você pode doar o que você tem de melhor, assim, você faz com tanta satisfação. E aí o Câmara Festival teve até, acho que, não sei se foi o João ou a Cris que perguntou se a gente teve algumas dificuldades, será que isso a gente compra ou não? Teve a questão, acho que, da comida, né? A gente falou, putz, como é que a gente vai alimentar esse pessoal todo? É um festival, vai ter que ter comida. E na hora, assim, primeiro veio, será que a gente traz comida de fora e tem venda? A gente já eliminou essa possibilidade. E aí a gente falou, bom, vamos fazer então um piquenique colaborativo. E, nossa, chamou todo mundo, convidou todo mundo para trazer um alimento. E, nossa, teve gente com super habilidades de cozinha que trouxeram os seus quitutes ali para compartilhar. Então, acho que não só para os organizadores, como também para quem for facilitar uma roda de conversa, trazer esse convite, né? O que você tem de mais legal? Qual que é o seu talento? Qual que é o seu dom? E como é que você pode doar isso? Porque traz muita satisfação, né? Quando você consegue exercitar, né, os seus dons, encontrar um lugar ali para você ocupar. E acho que é isso, a gente tem, cada um tem uma partezinha, assim, desse quebra-cabeça, né? Se a gente precisa construir esse novo mundo, acho que cada um traz aí um conhecimento, um talento que pode contribuir. Então, e foi assim, durante o festival, depois a gente viu as trocas de mensagens com pessoas que frequentaram. Então, eu lembro que foi, acho que a Raquel, do WRI, que trabalha com economia florestal, participou de uma sessão sobre moedas sociais, e aí teve um insight que ela podia usar as moedas sociais. Então, assim, a questão é, cada um agora está com o seu próprio conhecimento, com o seu foco de vida, e o Câmbia traz esse espaço para você oferecer suas paixões, encontrar aliados que também têm as mesmas paixões e principalmente você ganhar esses conhecimentos, né? Porque às vezes você já sabe fazer compostagem super bem, aí chega alguém que já aprendeu a fazer um repelente biodegradável, que aí você aprende também. Então, esse espaço de troca de talentos, né? Acho que no fundo, o Câmara também é um espaço de troca de conhecimentos, mas de talentos também. Então, você traz aí o seu talento, alguém vai trazer o dele e vamos ganhar, todo mundo ganha. Muito, muito mais do que se fosse você, como consumidor, que pagou uma entrada e assistiu uma palestra, né? Então, assim, bom, vai lá, dá alguma coisa que você tem de mais legal e vamos viver um mundo diferente, né? Então, acho que em relação a isso que você falou, era esse complemento aí. E eu tenho a sensação também, quando a gente viveu, né, o Câmbia, o quanto é uma sensação, ou talvez uma esperança, uma expectativa, né? Mas eu senti lá, né, o quanto as pessoas, parece que elas só estão precisando que o espaço se abra para elas poderem colocar seus talentos, para elas poderem doar, para elas poderem se relacionar de uma maneira amorosa, afetiva. Então, quando a gente chegou lá no início do dia, né, o João me perguntou isso aí,
a gente fez uma atividade que era do lugar de dar espaço para as pessoas entrarem em contato umas com as outras. E aí a gente jogou, brincou, fez música. Então também um espaço divertido. E tem essa ideia também, né, que é a transformação social e cultural que a gente está esperando. Acho que tem que ser divertida, assim, né? Então, a pedagogia da cooperação traz isso, a ASES traz isso, enfim, de como é que a gente faz ser divertido também, né? Então, a gente se divertiu ali naquele começo, as pessoas já se colocaram em contato, já começaram a conversar, dialogar, perceberam que tinha espaço para se expressar, e acho que abrir esse espaço em que as pessoas podem falar, podem ser ouvidas, e aí podem colocar seu talento, né, a serviço. Na pedagogia da cooperação, tem uma coisa que eu acho muito bonita, né, e que quando a gente está facilitando um processo, né, que envolve a pedagogia, tem um pouco o que o Fábio Broto, né, idealizador disso, ele diz assim, a gente busca um lugar para cada pessoa vir a ser quem ela é, né, então como é que a gente abre espaço para a pessoa poder ser quem ela é? E a partir do momento em que a pessoa pode ser quem ela é, com seus talentos, com aquilo que é importante para ela, com seus valores, é nessa hora que ela pode servir a comunidade. Então imagina que a gente tem dentro de uma comunidade diversos talentos, e é na hora que a gente permite que cada um seja quem é, que essa pessoa pode colocar esse talento para servir a comunidade. Aí é muita potência, sabe? E a minha sensação, e que o Cambi acho que cumpriu esse papel, de abrir o espaço. As pessoas, a minha sensação é, elas só estão esperando esse espaço acontecer para elas poderem agir nesse sentido, sabe? Então a gente, como facilitador assim também desses processos, condutor desses processos, penso que nosso papel é um pouco esse, vamos abrir só um espaço e aí vai, né? E aí vai, que tá todo mundo querendo, só tá esperando o espaço. É uma sensação, assim. Tem uma coisa que, não sei se é um contraponto, eu acho que o que aconteceu é muito de pedagogia da cooperação, da metodologia do Elos, né, dos OASES, muito essa parte que eu acho que é bem bacana do lado positivo, do apreciativo que a Cris também trouxe. Mas tem um lugar também da dor, da escassez, né, do não dar conta. Talvez se a gente conseguir trabalhar luz e sombra, né, aonde que a troca acontece para trabalhar a vulnerabilidade, a autenticidade, né, as crises, os medos que as pessoas estão, as angústias, isso talvez também possa ser curador para buscar esse caminho, né, principalmente nessa transição que muita gente se perde, né, fala, vou largar o emprego, tudo bem, mas vou empreender ou fazer qualquer coisa, mas assim, não é só o medo, né, é o primeiro tomo, o segundo, quando você está sozinho, então, eu ouço toda hora o Stand By Me, assim, com o Play, né, The Change, que foi uma também experiência muito mágica, não de um Cambia Festival, mas quando o Geraldo Millet, quando o pessoal lá da IASH, da USP Leste, trouxe, né, os caras meio de graça para tocarem na USP Leste, num festival que eles fizeram também sem grana, né, mas de repente tocar isso assim, com a coragem mesmo, que eles estavam colocando acho que no começo, e como é que é sair do lugar, né, da escuridão, das dores, dos medos, para também poder iluminar o caminho de outros. Assim, a gente sabe que não é fácil. Sim. Pode falar. Vai lá, Mônica. Não, vai lá. Na minha visão, o Cambia, ele trabalha num conceito que eu vi recentemente numa palestra que eu vi, não sei se vocês conhecem, um físico quântico chamado Amit Goswami, e ele fala desse termo ativismo quântico, né? O quanto que assim a gente consegue mudar os campos de consciência se você com os nossos próprios pensamentos. Então eu acho que o Cambia Festival ele pode trazer dar uma ativada assim numa frequência, né, diferente, que as pessoas, pelo menos durante um dia, elas conseguem entrar numa outra vibração, assim, num mundo realmente diferente, de mais alegria. Então, pode ser que ele não
hoje, assim, pelo menos do jeito que a gente desenhou, ele não trabalha tanto na sombra, nos medos. Ele é um espaço, assim, para vibrar, né, um ponto de luz maior. Eu não sei, hoje em dia eu vejo ele com papel cumprindo mais essa função. Vejo que as pessoas têm com muita dificuldade de sonhar um mundo diferente, né? Principalmente assim, a maioria das pessoas nem imagina um mundo sem capitalismo, não consegue imaginar um mundo em que não vai acontecer uma catástrofe ambiental, climática. Então, o Câmara Festival é assim, ó, que tal a gente amplificar e muito mais uma outra história, né? E qual que será o efeito disso, né? Se a gente fez um evento de um dia em São Paulo, mas e se acontecesse milhares ao mesmo tempo? Que tipo de história, que tipo de mundo será que a gente não pode alterar? Se as pessoas sonharem diferente, se conseguirem imaginar um outro futuro, será que isso não realmente tem um poder de transformar? Então eu vejo o Câmara num papel mais desse ativismo quântico, né? Ajudar as pessoas, né? E amplificar uma nova história, né? Juntar tanta gente que já está contribuindo para um futuro diferente e amplificar muito mais essas novas formas de viver. Minha visão é mais assim, mais luz. Não sei se o Câmara Festival vai ser um lugar para tratar a sombra, mas não sei, pode ser que seja. Eu tenho a impressão que também quando esses espaços de relação se abrem, né, para a gente poder viver, eu penso sempre no círculo, né, o círculo que remete também a coisas mais ancestrais, mas que a gente vem, essas metodologias todas que vêm surgindo em torno da cooperação, das comunidades, tem, acho que o círculo como uma imagem, né. Eu lembro que quando eu comecei a viver essa relação no círculo, né, de poder se expressar e ser escutado e ter a confiança na cooperação, enfim, é como se eu vivesse num certo padrão, num paradigma, né, de relação, só baseado ali no medo, né? Então, no medo, eu não posso me expressar, eu tenho que ser aquilo que vai ser aceito, e aí entra nessas ideias aí de normose, né? De ser normótico, eu tenho que ser assim e tal. E aí, quando eu começo a visitar lugares em que essa lógica de relação muda, né? Muda o paradigma, não é o da confiança, é o eu posso ser quem eu sou, eu posso me expressar, ser ouvido, ter apoio. Talvez tem um lugar em mim, e eu senti isso, que aí eu começo a falar assim, não, peraí, se esse lugar é possível e ele existe, então eu não quero mais me contentar com aquele outro, né? Então, eu também entendo essa luz aí que você traz, Mônica, como esse lugar. Eu visito um lugar que me mostra uma outra possibilidade. E aí, dentro dessa possibilidade, aí o que mexe em mim, o que mexe fora de mim, para eu poder construir e contribuir para esse lugar. Eu acho que não tem negar, né, a sombra ou as dores. Eu acho até que o contrário. Nessa hora que a gente começa a criar círculos de confiança e de escuta, é aí que eu posso trazer também a minha vulnerabilidade, né? Aí é que eu posso expressar quem eu sou, minhas dificuldades, fazer pedidos. Então, mesmo na economia da dádiva, né? Essa história de fazer pedidos, né? A gente até fez um exercício lá no Câmbia, né? Olha, se você está precisando de alguma coisa, se precisa de algum recurso ou alguma ação, escreve aqui, coloca no envelope e a gente vai deixar ao longo do festival para as pessoas lerem, e quem puder oferecer aquele recurso ou aquela ação faz o contato com você e tal. Esse lugar também do pedido, por exemplo, que eu acho que a economia da dádiva traz, eu estou precisando de alguma coisa. Se eu não pedir, né? Às vezes, quando eu já estou em comunidade, elas já vão saber, mas se eu não fizer o pedido, como é que eu vou ser atendido, né? Também é um lugar de vulnerabilidade, né? Eu preciso pedir. E eu, particularmente, na maior parte da minha vida, eu aprendi que pedir era feio. Então, eu nunca desenvolvi uma habilidade para pedir, né? Então, dentro da economia da dádiva, dessa coisa da gente se doar, também tem um lugar da gente pedir. E aí também é se conectar com as fragilidades e contar com o outro.
Então, acho que criar esses espaços de luz não é negar que a gente tem as dores, né? Acho muito legal também o Celso ter trazido isso, porque a gente precisa se cuidar nesse sentido, né? Eu percebo que na minha movimentação para tentar criar ou contribuir com novas realidades, às vezes eu me pego assim falando, ixi, não dá certo, não sei, tô desanimado, isso, aquilo, e tem sempre alguém que fala, não, vamos aí, né? Mas acho que é o lugar do apego e do desapego, Ronaldo. Esse mesmo exercício de pedir, que eu acho que é importante, saber pedir, né? E poder receber, aceitar também, né? Aceitar o que vem, porque às vezes você pede, mas não é aquilo que vem que, né? Então você conseguir aceitar, sem com isso ser uma coisa passiva, sem você deixar de lutar pelo que você acredita, né? E buscar, né, forças e parcerias. O Maniche fez um exercício que é o contrário. Você doa uma coisa que você gosta muito. Como é que você desapega e deixa lá, né? E as pessoas sem escolher. Quer dizer, podem escolher, mas assim, sem um apego. Se alguém pegar primeiro, perdi. Mas não é perder. É que, de repente, o movimento era aquela pessoa precisa mais e eu vou receber aquilo que eu, né, tiver para receber. Então, é um outro exercício, o contrário também, de poder desapegar antes, sem esperar, e aí retribuir, essa retribuição ser até melhor, mais generosa, ou mais necessária. Aquilo que você estava precisando de verdade é que acontece, né? Então, acho que isso é muito esse espírito aberto do desapego, né, da vulnerabilidade, que não é só, eu sou um coitado e, né, preciso que alguém me ajude e eu preciso dessa ajuda do Ronaldo, porque se ele não me ajudar, ele que é um, né, filha da mãe, não sei o quê. Quer dizer, aí a gente começa as brigas, né, que levam para o lugar do medo. Mas não, quando dá para aceitar, é super bacana os dois lados, né, luz e sombra, para não ficar uma luz muito forte que ofusque também, que a gente acha que só, né, doando tudo a gente vai se dar bem, porque o mundo também é, né, sei lá, a gente toma uns caldos da onda mesmo, né, se a gente vai todo desarmado, se a gente não conhecer o mar e enfrentá-lo como se a gente fosse grande, a gente morre afogado, né? Então, respeitar a força da natureza, reforçar a nossa própria natureza, também tem um pouco de sabedoria aí. Eu achei muito interessante isso que o Ronaldo trouxe, assim, de ter medo de pedir. A gente tem mesmo. Eu trabalhei no Centro Mundial de Desenvolvimento Sustentável, daí na época a gente estava criando um aplicativo que chamava We Up Heroes, que era baseado em gamification, e basicamente o aplicativo era alguém pedir ajuda e alguém dava ajuda. A gente não tinha pessoas pedindo ajuda suficiente no aplicativo, então eu olhava assim e falava, tem moradores de rua que pediam assim, alguém pode me ajudar a ir lá levar comida para eles? Porque a grande dificuldade tinha muita gente querendo oferecer e quase ninguém pedindo nada. Mesmo que fosse, não ajuda para mim, mas ajuda para os outros. Era muito louco isso. A gente se limitar quanto a isso. Eu achei legal também o que a Mônica e o Rô trouxeram, que é essa coisa de como a gente cria um ambiente seguro para trazer essas questões, né? E eu acho que o Cambia tem muito isso, assim, criar esse ambiente para que a gente consiga trazer um pedido ou trazer uma habilidade ou co-criar, né, nesse espaço. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está seguro e quando a gente se sente acolhido, né? Então, eu estou num lugar de acolhimento onde eu consigo fazer os meus pedidos ou trazer uma habilidade que eu tenho e eu posso cooperar e tudo mais. E isso é maravilhoso, assim. Eu acredito que é uma das formas de mudar o mundo, né? Ou mudar os humanos, primeiramente, assim. E o que eu acho muito legal também do Cambia é que ele é extremamente replicável, né? Inclusive, eu não sei se a Mônica falou hoje, eu acho que não, mas ele tem até um manual, né? E aí a gente pode pegar esse manual e levar esse ambiente seguro para qualquer cidade, para qualquer país, para enfim, comunidades assim infinitas, né? Queria complementar com isso só. Acho que vale a pena, então, a gente falar uns minutinhos sobre os
visões e próximos capítulos, então, do Canva Festival, onde a gente está hoje. Como a Cris falou, depois da realização do primeiro Canva Festival, que foi em julho, aqui em São Paulo, lá na Amapá, algumas pessoas escreveram para a gente, falando que estavam com vontade de fazer um Canva Festival lá no Rio Grande do Sul. Eu comentei com uma amiga de Barcelona que está super envolvida nessa questão resíduo zero. Ela falou que queria fazer um lá. Uma amiga também suíça, mais da área de permacultura, slow food, também com essa vontade. Então, acho que aí, a partir disso, a gente falou, bom, então a gente precisa ter um manual, né? Um guia que ajude a tornar o Canva Festival replicável. A gente trabalhou nisso esses últimos meses e criou já um manual para organizadores, tudo que você precisa, mas a gente ainda não divulgou porque nesse meio tempo surgiu esse programa do Presence Institute, né, que é o Societal Transformation Lab, que é um chamado porque o diagnóstico planetário é que a gente vai ter que fazer uma transformação muito radical na nossa cultura, principalmente nos próximos 12 anos, para evitar mudanças climáticas extremas, né? Então, a previsão é que a gente tem 12 anos para reduzir em 40% as nossas emissões de CO2. Então, revolucionar completamente o nosso papel na Terra. Então, e o Presence Institute criou esse programa do Societal Transformation Lab, e um chamado para quem tivesse alguma iniciativa, um projeto que tem esse caráter de trazer uma mudança cultural, social profunda, que tenha a capacidade de escalar, para participar desse programa. Foi a Cris que encontrou e me mandou, e como o João comentou no começo da nossa conversa, ele também já estava com vontade de participar, faltava um projeto em mãos, a gente achou que o Canva Festival era perfeito para esse chamado, né? Tanto é que o nosso primeiro Canva, o subtítulo dele era Sociedade Transformando a Economia. Então, o Canva ele tem esse caráter de poder trazer transformações culturais, principalmente para a gente poder praticar, né, essa nova forma de viver, experimentar novos espaços, experimentar essas habilidades que vão ser importantes para revolucionar uma cultura. E como ele é um movimento, e não é assim, hoje em dia a gente não vê o festival como uma empresa, como uma fundação, uma empresa social, ele não tem esse caráter, ele é muito mais próximo de um movimento, né? Então, a ideia é que os materiais que a gente for criando, os manuais, eles vão ser tudo registrados nessas licenças Creative Commons, para quem puder, quem tiver interesse, quem quiser participar e ajudar a disseminar esse movimento, poder fazer isso sem nenhum custo e da forma mais fácil possível. O João até lembrou outro dia, né, do conceito do Edgar Gouveia, que ele fala que tem que ser, como é que é? Free, fun, fast, fantastic. Então tem que ser tudo isso, tem que ser free, fun, fast, fantastic, todo mundo vai poder fazer isso gratuitamente. E o chamado para o Societal Transformation Lab foi, bom, partindo desse princípio que é um movimento distribuído, quem quiser, e é criado por todo mundo, quem tiver a fim de participar, quem tiver a fim de co-criar, porque esse daqui não é um curso, né? A gente não vai dar um curso de Canva Festival, não é um curso de teoria U, ele é uma jornada de inovação. Então, para quem for participar lá, é para co-criar com a gente, para aprender junto, né? A gente vai ter um time de core team, que hoje em dia a gente tem oficialmente, sou eu, a Cris, o João, que fomos quem inscreveu o Canva Festival, então a gente está num contato mais direto com o Presence Institute, mas novas pessoas já se inscreveram interessadas em fazer parte do Core Team, então a gente já tem aí em São Paulo mais umas 10 pessoas querendo participar, então são essas as pessoas que vão facilitar as jornadas de aprendizagem baseadas na teoria U, e todas as pessoas que se inscreveram vão participar, e com
princípio do Câmbio é nunca como consumidor, mas sempre como participante ativo, como co-criador. Então, a ideia é de fazer a jornada aberta, o convite para quem quiser criar essa nova forma de viver e ajudar a gente a impulsionar essa transformação social através do Câmbio Festival. Bacana, amor. Eu queria perguntar para a Lu e para a Adriana, para o Lourenço também, se eles querem colocar alguma coisa, assim, o que eles acharam. A gente está chegando nos últimos minutinhos aí da nossa conversa. Eu quero falar, porque assim, esse tipo de movimento me alegra, né? Me contenta o coração, porque eu acho que a gente tem dois papéis aí, né? Um é o de mostrar que é possível esse outro mundo, né? Tem muitas coisas que eu estou vivendo e que eu estou criando na minha vida e que às vezes eu comento com as pessoas. Eu costumo dizer que tem dois mundos paralelos, né? Porque as pessoas me perguntam, nossa, que mundo você vive? Né? Então, eu acho que esse mundo que eu vivo é o que a gente está criando e a gente precisa ampliar essa nossa capacidade de mostrar para as pessoas que isso é possível, não é um sonho, né? E eu acho que um outro papel importante é a gente mostrar que todo mundo merece, porque as pessoas duvidam, né? De, isso aí não é para mim, né? Não quer outra coisa na vida, né? Trabalhar com o que ama, ganhar dinheiro, ser feliz, né? Impactar positivamente o mundo, nossa, e é por isso que as pessoas falam pra gente, né? Que mundo vocês vivem. Então, eu acho que esses dois pilares, assim, me motivam nesses movimentos. Gratidão por estar aqui com vocês. Obrigada. Lu, Lourenço? Não, meu, muito bom. Adorei conhecer outras perspectivas e alguns complementos aí. Muito, muito grata pelo que vocês compartilharam. E vamos começar a jornada, então, né? Acho que é isso, gente. Obrigada. Cadê? Oi? Uhum. Opa! Eu queria super agradecer vocês de todos os conhecimentos que vocês trouxeram, da sua visão, Ronaldo, da economia das dádivas aí, de abrir um pouco para a gente como você sente isso, como foi trabalhar no câmbio, essa questão. Amor aí, toda a energia dela também, falando sobre o assunto. A Cris me ajudando na mediação. E daí queria deixar esse convite que a Amor já fez, né, de participar do Câmbio Festival, na cocriação dele no STL, e dizer também que na semana que vem e durante esse mês a gente vai trazer outras iniciativas para conversar. Outras iniciativas estão participando também do Societal Transformation Lab, tudo relacionado meio com novas economias. Então, não sei se a Cris está disponível no dia 15, às 12 horas, mas eu combinei uma conversa com a Dani, com a Dani Ferraz, que também trabalha comigo junto com o Celso na Humana Sustentável, e ela é facilitadora especialista no teatro da presença social, que é uma das ferramentas de transformação que a teoria utiliza. Então a gente vai poder ver como isso se aplica e tal. Estou conversando com a Bernadette também, que ela escreveu um outro projeto sobre dinheiro e consciência. Então a ideia é integrar todos esses projetos, assim, a gente poder trabalhar com eles também e escalar o câmbio para quantos países, quantos ao mesmo tempo? Você falou 1.000? Acho que 1.500 cidades ao mesmo tempo. Nossa sociedade. Bom, agradecer a vocês aí, gratidão mesmo. Esperar a Mônica voltar para todo mundo dar tchau, não sei se ela vai voltar agora. E é isso. Obrigado mesmo. Quer falar alguma coisa, não?
Vai aí, Cris. Não, eu ia só trazer aquela frase da Margaret, que, tipo, ela fala assim: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Então, eu acho que essa frase fecha muito, assim, com tudo que a gente está fazendo e tudo que a gente vem sonhando, né? Tanto para nossa vida, né, intrapessoal, quanto interpessoal e sistêmico. E é isso, é coragem, acreditar que um pequeno grupo de pessoas pode realmente transformar os ciclos sociais, assim. É isso. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer aí o convite para estar nesse papo, poder também trocar ideias sobre algo também que para mim é bem importante de olhar, assim. Fico bem feliz de poder estar no movimento aí. E eu tenho pensado muito, né, também a partir disso que a Cris trouxe. Eu de um tempo para cá, quando eu comecei a viver os círculos, né, de novo, assim, seja Pedagogia da Cooperação, seja no Guerreiro Sem Armas, seja no Gaia, né, que fez a gente se juntar aí, e vários outros círculos, o Círculo da Comunicação Não Violenta, o Círculo dos Jogos Cooperativos, tem tantos círculos acontecendo, que eu lembro que quando eu comecei a visitar esses lugares, esses círculos, essa forma de se relacionar era diferente, eu ainda estava num paradigma, né, dentro dessas realidades, né, que alguém até trouxe, assim, que mundo que você está vivendo e tal. Mas eu tenho essa impressão de que eu vivia num mundo e aí eu comecei a visitar os círculos, né, e o círculo ainda era coisa diferente para mim, sabe? E aí o tempo foi passando, eu fui conhecendo tantos outros círculos que agora aquela coisa lá atrás que eu vivia me parece muito diferente, muito distante, assim, né? Então essa sensação, né, lá dos mundos paralelos, ou dos mundos que já está acontecendo, né? De alguma maneira essas relações que são afetivas, que são cooperativas, que acessam a inteligência coletiva, né, que tem essa noção da coexistência, a noção da comunidade, elas já estão aí existindo, né, estão coexistindo. Então, sou muito grato por me sentir nesse lugar, assim, né. Então, obrigado aí, João, pelo convite, pela abertura para compartilhar. Vamos junto. Bom, acho que é isso aí. Eu queria pedir para todo mundo abrir o microfone para a gente se despedir aí. Valeu, galera. Um beijo. Adorei.